Orgengu Genu Jansam Pema Gesar Dompolayan Sencho Gi Mudrubnye Pema June Shesuda Kordo Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingilapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodan Sochi Chonam Lav Janchu Bardu Dagni Kyapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sanjay Drupal Sanjay Chodan Sochi Chonam Lav Janchu Bardu Dagni Kyapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sanjay Drupasho. Agora, então, enquanto nós recitamos o mantra do Guru, mala. Então, nós sentimos que as bênçãos de Guru Rinpoche se espalham e tocam todos os seres. E nós nos abrimos para receber essas bênçãos, que significaria, no final, reconhecer a nossa verdadeira natureza como não sendo diferente da natureza de Guru Rinpoche. Om Ahom Vajraguru Pema Siddhi Hum, 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 Om Ahom Vajraguru Pema Siddhi Hum. Bem, então, nós recebemos as 4 iniciações, uma sílaba Om branca
testa de Guru Rinpoche, irradia uma luz branca que penetra pela nossa testa, se espalha por todo o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos de corpo. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, irradia uma luz vermelha que penetra pela nossa garganta e purifica todos os obscurecimentos de fala. De uma sílaba Rum azul no coração de Guru Rinpoche, irradia uma luz azul que penetra pelo nosso coração, permeia todo o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos de mente. E dos 3 pontos de Guru Rinpoche, irradiam as 3 luzes simultaneamente, penetrando pelos nossos 3 pontos e purificando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. Guru Rinpoche então passa para o topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós, reduzindo em tamanho, se dissolve em luz, penetra pelo topo da nossa cabeça, pelo nosso canal central e reaparece no nosso coração, inseparável de nós. Nós repousamos um pouco nessa união de corpo, fala e mente com Guru Rinpoche. Desejar mudar de posição agora, nós vamos seguir diretamente para a prática. Hola, so time for meditation. Please find a comfortable posture. Então, agora chegou na hora da meditação. Então, por favor, encontre uma postura confortável. Let's now give the conceptual mind a rest. We've had a real workout for the last hour and a half. And now relax the conceptual mind, release into non-conceptuality, and let your awareness descend right down to the earth element, where your body is in contact with the ground. Então, agora dê um descanso para sua mente conceitual. Ela trabalhou bastante nesses últimos momentos. Então, agora relaxe na ausência de conceitos. Deixe que a sua consciência desça até o elemento terra, de onde o seu corpo está em contato com o chão, com a cadeira. And settle your body, speech, and mind in their natural states. Estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais.
Let's return to the practice of taking the impure mind as a path. Vamos voltar à prática de tomar a mente impura como caminho. Let your eyes be at least partially open and let your gaze be vacant, resting in the space in front of you. Deixe os olhos ao menos parcialmente abertos, deixe o olhar repousar, sem focar em um objeto no espaço à sua frente. Which already shows the spaciousness of the space of awareness. It is not inside your head. Isso já demonstra que o espaço da consciência não está dentro da cabeça. And while resting in the stillness of awareness, direct the light of your attention to illuminate the space of the mind and whatever mental events arise within that domain. E da quietude da consciência, agora dirija a luz da sua atenção para o espaço da mente e para todos os eventos que surgirem nesse espaço. And as you observe the objective appearances arising in this space, the appearance of discursive thoughts, the appearances of images, see them for what they are. Empty appearances, insubstantial, not located really anywhere. Conforme você observa as aparências objetivas, como as aparências de pensamentos discursivos, aparências de imagens, veja-os pelo que eles são. São aparências vazias, sem substancialidade, que não estão de fato realmente localizados em nenhum lugar. And as you observe with mental perception, the emergence of subjective mental impulses, desires, hopes, fears, mental afflictions, emotions, note that by the time you become aware of them, that mental impulse that you're observing has already passed. They arose moment by moment. And by the time you're aware of them, your awareness of them is retrospective. They've already vanished. E conforme você observa com a sua percepção mental, os impulsos subjetivos mentais surgindo, como desejos, emoções, esperanças e medos, note que no momento em que você os observa, eles já não estão mais lá. Eles surgem momento a momento. Portanto, quando você os observa, você já tem uma experiência retrospectiva desses impulsos mentais subjetivos. With discerning intelligence, with vipassana, that clarity of insight, recognize when you witness a mental event and see it simply as a mental event without appropriating it, identifying with it. E com inteligência discriminativa,
com a clareza, o insight de Vipassana. Reconheça quando você testemunha eventos mentais como eventos mentais, sem se apropriar deles, sem se identificar com eles. Recognize when you're able to sustain that still unwavering presence of awareness, space-like. And with that awareness, observe whatever arises in the space of the mind, objective or subjective, very much like cloud formations appearing in the sky without you appropriating them, and then vanishing right back into the sky. Reconheça quando você é capaz de testemunhar com a consciência imperturbável, semelhante ao espaço, quando os objetos, objetivos e subjetivos, surgem para a consciência. Da mesma maneira como nuvens surgem no céu. Elas surgem e depois de algum tempo elas desaparecem de volta para o céu. Observe os objetos da mente surgindo e desaparecendo no espaço da mente, sem se apropriar deles e sem se identificar com eles. Time and again, your mind is bound to wander unless you've already achieved very fine samadhi. E vez após vez, possivelmente a sua mente vai vaguear, a menos que você tenha atingido um alto grau de samadhi. So, but you may still retrospectively observe that your mind has wandered. Your awareness has been drawn away by a distraction, or it has become fused with some subjective mental impulse, and you become immersed in that. Your awareness becomes contracted into that to which you became distracted, or with which you were fused. E ainda assim você retrospectivamente pode notar que a sua consciência se perdeu, que ela está novamente vagueando, que ela foi arrastada pelas distrações ou se fundiu com impulsos mentais. Retrospectivamente, note isso, quando a consciência se tornou imersa naquilo que a distraiu ou contraída naquilo com que ela se fundiu. In the first instant of that appearance to which you became distracted, or that subjective mental process with which you merged, if you had been aware,
If you had recognized this mental event as a mental event, you would not have slipped into mental wandering. You would have remained still, resting in the stillness of awareness. Se no primeiro instante em que essa aparência que distraiu você, ou esse impulso mental com o qual você se fundiu, se nesse primeiro instante você estivesse claramente consciente, reconhecido esse evento mental como um evento mental, você não teria se distraído. Você estaria ainda repousando na quietude da consciência. So in that first moment of mind wandering, there must have been unawareness, a lack of knowing the mental event as a mental event. And then your awareness collapsed and was set wandering into your own miniature samsara. Então, naquele primeiro instante em que essa aparência que te distraiu surgiu e fez com que você se distraísse, vagueasse, houve um momento de falta de consciência. Faltou reconhecer o evento mental como evento mental. E a sua consciência, então, colapsou, divagou. Você caiu novamente na sua miniatura de samsara. As you are caught by one train of thought after another, sometimes the train is miserable, and you're temporarily carried away and born in a hell realm. And sometimes the train is one of frustration, dissatisfaction, unfulfilled craving. And you get a fleeting glimpse of a Preta realm. Sometimes the train of thought is pleasant, delightful, and you get a taste of a Deva realm. And then that thought comes to an end, and you return. You return to the substrate. Watch how samsara unfolds and how it dissolves from one wandering thought to the next. When you appropriate them, identify with them, and reify them. Muitas vezes, nas distrações, nós somos arrastados por vários trens de pensamentos. Às vezes, esses trens, eles são de sofrimento, de angústia, de dor. Nós renascemos em uma miniatura do reino dos infernos. Muitas vezes, esses trens de pensamentos são frustrantes, são insatisfatórios, são desejos que não foram atendidos. E nós temos um vislumbre do reino dos pretas. Muitas vezes esses pensamentos são prazerosos, então nós sentimos o sabor do reino dos devas. Em algum momento esses trens de pensamento se dissolvem, acabam. Nós voltamos então para a nossa consciência. Então veja como o samsara surge e se dissolve a cada momento em que nós nos apropriamos, reificamos, nos identificamos com os pensamentos, a cada momento.
It is said that the mind of a Buddha, one who is fully awake, simultaneously resides in the primordial stillness of Nirvana, Dhammadhatu, and is simultaneously aware of the full range of phenomena throughout the 6 classes of existence, the 3 realms of existence, never wavering from the stillness of Nirvana, is simultaneously aware of all the movements of sentient beings throughout space and time. We seek to emulate that here and now. Se diz que a mente do Buda, aquele que está plenamente desperto, ela reside simultaneamente na quietude primordial do Nirvana, de Dharmadhatu, e simultaneamente tem consciência da ampla gama de fenômenos dos 6 reinos da existência. Mas ela nunca oscila, ela nunca se distancia da quietude do Nirvana. Nesse momento, nesta prática, nós procuramos emular a mente do Buda. Our own consciousness has the defining characteristic of illuminating all appearances in the 6 domains and all mental processes. And it has the defining characteristic of cognizance. And here the cognizance is the cognizance of awareness itself. Se diz que a nossa consciência tem 2 características que a definem. Ela ilumina todo tipo de aparência, todas as aparências dos 6 domínios, dos 5 físicos e do mental. E a outra característica que a define é a cognoscência. Nesta prática, a cognoscência da própria consciência. And these 2 qualities of our own consciousness we share in common with the consciousness of a Buddha, in which the luminosity of the Buddha's Dhammakaya illuminates all the 6 classes of existence, all the 3 realms of existence, all Buddha fields, all appearances. And the cognizance of a Buddha's mind knows the actual nature of reality, Dhammadhatu. E essas 2 qualidades nós temos em comum com a mente do Buda, com a consciência do Buda. A luminosidade da mente do Buda é o próprio Dharmakaya. Ele percebe os 3 reinos da existência, todas as aparências dos reinos puros de Buda. E a cognoscência da mente do Buda é a natureza verdadeira da realidade, Dharmadhatu.
Aí, fofuras, no seu tempo, vai voltando. Tudo bem aí, chuchus? Procurando um trecho do ensinamento do Korgen para compartilhar com vocês, se vocês me permitirem. Eu achei muito legal. É tão engraçado esse livro, porque eu vou grifando. Só que aí, quando eu vi, eu grifei quase que o livro inteiro. Ai. Aqui, achei que eu queria falar para vocês. Então, é uma hora que o Korgen está definindo o Rigpa, né? E ele compara essa consciência do Buda, né, Rigpa, com um espelho. É tão bonito, eu acho. Ó, imagine um espelho polido e completamente limpo, que tem a capacidade de refletir o que quer que esteja presente. Nada escapa. Se você tiver ele com você num mosteiro, no meu mosteiro, na verdade, todo o Vale de Katmandu seria completamente refletido na superfície desse espelho. Ele tem essa capacidade. Isso não significa que o espelho saiu em busca das coisas, das imagens, para que elas apareçam ali. O reflexo acontece na superfície brilhante do espelho, e não em algum outro lugar. Se diz que Rigpa é como um espelho, no sentido de que ela não precisa se mover para fora para prender os objetos, para que ela possa compreendê-los. Essa é uma função da mente conceitual. É bonito isso, né? Porque a mente conceitual quer entender as coisas, ela sai buscando, né? Mas a mente do Buda, ela só reflete a realidade, né? Ela só reflete o que está presente ali. Mas a mente conceitual, o SEM, ela sai em busca, rotula, com base nas características, e daí se envolve com o campo daquela experiência. Mas Rigpa não sai do seu próprio lugar para apreender. Ela simplesmente permite que os reflexos surjam como se fosse a superfície de um espelho. E essa é uma diferença enorme. Não é interessante? É isso que a gente está tentando fazer nessa prática, né? A gente está tentando deixar a nossa mente completamente quieta, sem sair correndo atrás das coisas e simplesmente refletindo, né, a realidade, assim, iluminando, como o Lama diz, né? O que está no próprio espaço da mente. Eu nunca tinha escutado essa, aliás, eu não escutei, eu li essa metáfora do espelho, né? Mas achei muito interessante. O que o Lama também diz é que a consciência substrato, que ainda é um nível de consciência ainda bastante configurado e tudo mais, mas ela tem até no nosso texto do último retiro, vocês vão ver, eu e Marcela, até a gente se bateu com esse termo, assim, a gente não sabia de jeito como traduzir, mas a tradução acabou ficando assim, porque o Lama também depois concordou no meio do ensinamento, ficou claro para mim e para o Marcelo também, que era isso que ele estava dizendo mesmo. Ele fala que a consciência não penetra os objetos, né? Então é como se essa metáfora do espelho também cabe ali. A consciência substrato ainda num grau menos puro assim do que Rigpa, né? Porque ainda lembra das 3 dimensões da consciência? Consciência comum, conceitual, a nossa, a minha pelo menos, né? A consciência substrato, que é um nível um pouco menos configurado de consciência, né? Que não é nem humana, né? Que o Lama fala, não é nem humana, nem
não é uma consciência de um ser humano, ela é a consciência que até o Lama, no último encontro nosso, ele até falou daquela declaração nos yogis do Tibete, né, daquele Lama que fala, olha, para vocês pode ser que eu pareça muito normal, mas aqui dentro a experiência é muito diferente, porque eu me lembro de todas as minhas vidas passadas, inclusive as vidas em que eu não era um humano, né? Então ele está completamente à vontade na consciência substrato, acessando todas as experiências que estão ali, né? E essa é a consciência onde a gente repousa quando dorme, quando morre, quando desmaia, quando entra em coma, quando é anestesiado. E quando atinge chámata, felizmente, né? E uma das características da consciência substrato é que ela penetra menos os objetos, quer dizer, ela sai menos em busca dos objetos para poder rotular, compreender, blá, 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 né? Ela é mais passiva nesse sentido, né? Ela só reflete, ou ela só ilumina os objetos. Ela não precisa colar e contar história e querer entender e blá, blá, blá. Isso é um papel da mente conceitual. Foi útil ou não? Eu achei bem legal essa metáfora do espelho, sabe? Deixa eu botar a galeria. Para a gente poder ir tendo um pouco mais de ideia, né, do que se trata isso, né? Essa consciência do Buda que a gente está tentando emular na prática, como o Lama falou, né? Beleza? Se eu atrapalhei, desculpa, esquece. Pronto, acabou. Ninguém... Não se fala mais nisso. Mas eu gostei dessa metáfora do espelho. Dá uma outra imagem também, uma outra ideia, né? Porque uma imagem é a consciência iluminando, né? Outra ideia é a consciência refletindo o que está presente. Eu acho até mais fácil de emular, na verdade. Quando eu fiz a prática pensando que a minha consciência era só um espelho refletindo as coisas, me deu uma quietude maior mesmo, assim, sabe? Impressionante, a gente precisa de imagens, né? A gente precisa de exemplos, sei lá, para entender do que se trata, para localizar essa experiência dentro da gente mesmo, né? Chuchu, eu queria fazer o seguinte, ó, eu queria localizar onde é que a gente está no nosso texto raiz, né? Então, vou rapidamente fazer uma corrida aqui só para mostrar. Então, a gente está na fase 3, né? Revelando o Dharmakaya da base. Então, a gente está revelando a mente do Buda, está procurando revelar a mente do Buda, né? E aí o Vajra da lucidez Pristina perguntou ao mestre Bhagavan qual é a causa para a gente... Por que, afinal de contas, a gente se perdeu nos 3 reinos do Sansara, né? Aí, o mestre, por favor, explique, né? Então, ele diz que é porque a gente se fixa, né? A gente se fixa ao eu. E isso é que separa o Sansara do Nirvana, né? E essa fixação é chamada de fixar-se a identidade de uma pessoa. A base da designação do eu não tem raiz, né? O eu não existe e tudo mais. Portanto, familiarize-se com a dissolução total dessa fixação à identidade de uma pessoa. Aí a fixação das identidades, os fenômenos, emerge disso. A gente se fixa ao eu. Então, eu estou aqui, os fenômenos estão lá, né? Então, a gente reifica o eu, reifica o não eu, o que está fora, né? E a gente pode eliminar essa fixação à identidade dos fenômenos por 4 abordagens. Buscar as bases de designação dos nomes, destruir a fixação à permanência das coisas, combater a falha de benefício e dano e fazer colapsar a falsa caverna de esperanças e medos, que é a parte que eu mais gosto. Então, são 4 abordagens, né? Mas ele vai desconstruindo, quebrando todo tipo de fixação, inclusive as terras puras, né? Desde os reinos do Sansara até as terras puras. Ele vai quebrando todo tipo de reificação, né? Todo tipo de fixação. Vai puxando tudo que é tapete que existe, né? Então, agora a gente está nessa 4ª parte, aqui a gente já está meio que na metade. Então, eu queria ler essa 4ª parte aqui do texto raiz, daí a gente pega do retiro daqui para frente, que é onde a gente estava, né? Então, a 4ª parte, que é colapsar a falsa caverna de interpretações errôneas
de interpretação errônea de que Sansara e Nirvana são autônomos, né? E do apego a esperanças e medos. Quer dizer, se existe um Sansara e existe um Nirvana, então eu posso ter aversão ao Sansara, apego ao Nirvana. Ou medo do Sansara, esperança de que eu atinja o Nirvana. Aí não é que ele vai quebrar até isso, né? Então, quando vocês viajam de um lugar para outro e encontram um campo búdico e Budas onde eles existem, não. Quando vocês viajam de um lugar para outro e encontram um campo búdico e Budas, onde que eles existem? No céu, entre o céu e a terra, né, no espaço intermediário, na terra ou no subsolo? Onde é que estão os campos búdicos? Onde é que está Sukhavati, por exemplo, que é para onde a gente quer ir quando ele morrer? Onde é que está isso? Né? Na região de Vaishali, se houver um belo rei com uma aparência refinada, boa fortuna e um grande séquito, ele não possui nenhuma característica distinta que o coloque acima de um mero Chakravartin, ou de um deus do reino do desejo, ou do reino da forma. Se os Budas tivessem forma, então eles também deveriam ter cor, e se tivessem forma e cor, eles também deveriam ter consciência condicionada. Eles seriam um ser senciente, por fim, né? Se eles tivessem uma consciência condicionada, eles também deveriam experienciar os 6 tipos de objetos, dos 5 sentidos físicos da mente. E se eles estivessem presentes, eles também deveriam ter as 12 bases dos sentidos, né? Tudo que se relaciona com a consciência de cada sentido físico e da mente, né? O que necessariamente implicaria que eles são seres sencientes. Então, examinando isso cuidadosamente, vocês colapsarão a falsa caverna de considerar erroneamente os Budas como sendo autônomos. Então, se o Buda realmente existisse, né, ele teria que ser um ser senciente, né? Além disso, onde é que fica o lugar tão amedrontador e o reino miserável da existência chamado inferno? No céu, no espaço intermediário, na terra, abaixo ou acima dela? Onde é que fica o chão de ferro fundido com seus seres que atormentam os habitantes do inferno? De onde vem a lenha? Quem são os pais? E quais são as causas e condições dos lacaios do inferno? Tem um curso de formação, né? O Lama brincava, né? Tem um curso de formação, um concurso que eles prestam para ser lacaios do inferno, né? Como é que o fogo não queima esses lacaios, já que queima os outros seres? Como resultado de infligirem tal tormento, como punição infernal a seres sencientes, para que inferno que eles vão? Né? Os seres dos infernos que ficam lá batendo nas pessoas. Eles vão para que inferno? Porque eles vão para o inferno, né? Porque eles estão cometendo todo tipo de atrocidade, né? Quanto aos seres sencientes que lá são torturados, onde é que eles encontraram seus corpos? Né? Então, a gente morreu do reino humano, foi para o reino dos infernos. A gente nasceu pequenininho e foi apanhando desde pequenininho no reino dos infernos, e cresceu apanhando, e ficou velho apanhando, e morreu apanhando. Como é que foi isso, né? Quem eram seus pais e quais eram suas causas e condições? Se seres sencientes hoje em dia morrem por causa de uma simples ferida, por que os habitantes do inferno não morrem? Já que eles são fervidos e queimados durante éons. Então, a gente, né, o Lama mesmo diz lá no retiro que o reino dos infernos não está prontinho em algum lugar esperando a gente chegar lá para apanhar, para ser queimado por tudo que acontece no reino dos infernos de horrível, né? Ele surge coemergentemente com a nossa própria, com o nosso próprio karma, com o nosso próprio estado de mente, né? Mas, aquilo que a gente conversou semana passada, retrasada, né? Que a experiência de um ser que está, entre aspas, no reino dos infernos é tão real quanto a nossa, que estamos no reino dos humanos. Né? Aí agora ele vai falar do reino dos pretas, o reino dos fantasmas famintos. Então agora vamos passar para o retiro. Tudo bem por enquanto? A gente se localizou aí, pessoal? Mais ou menos onde a gente estava? Vovó Flori, tudo bem? Ah, lindona! Tudo ótimo aqui, com muito chorinho, fraldinha, Oh, cocô. que fofura! Que delícia, Florzinha. Curte bastante o babyzinho, o Vicente. Então, vamos lá. Então, agora o Lama, né? Falando. Assim cobrimos as 6 classes de seres sencientes. Fizemos a desconstrução ontológica dos reinos dos infernos e agora nós voltamos aos pretas, ou fantasmas famintos. Tá todo mundo dando parabéns para a Florzinha.
Então, da mesma forma, se novamente eu mudo a tradução... O Lama ficava mudando a tradução toda hora, né? Ele foi para uma hipótese, assim, estava querendo transformar uma afirmação em hipótese, então ele foi mudando a tradução no meio do retiro ali. Da mesma forma, se novamente eu mudo de tradução, realmente existisse um grande número de pretas com cabeças do tamanho de potes de barro, bocas do tamanho do buraco de uma agulha, gargantas do tamanho de um pelo de cavalo e barrigas do tamanho de um país e membros tão delgados quanto folhas de grama, quem seriam seus pais? E quais seriam suas causas e condições? Então, essa aqui é a descrição de um ser do reino dos fantasmas famintos, né? Eles, no reino dos fantasmas, no reino dos infernos, o que mais, a emoção que impera lá, o veneno mental que impera ali, né, que penetra toda a experiência lá, é o medo e raiva juntos. A gente fica achando que é mais raiva, mas é medo e raiva, na verdade. É um sofrimento descomunal, né? Então, todas as experiências são cheias de medo, de raiva pelo que está acontecendo, né? Esse é o reino dos infernos. Dos fantasmas famintos é a carência, né? Então, a representação do ser do reino dos fantasmas famintos são seres com um barrigão gigante que nunca tem experiência de saciedade, porque é uma barriga gigantesca, uma garganta bem fininha, da espessura de um rabo de um pelo de cavalo, né? Eu não lembro o que ele fala aqui, o bocão, né? Cabeça do tamanho de pote de barro e bocas e garganta do tamanho de uma agulha. Então, assim, eles têm muita fome e não conseguem nunca saciar, porque o espaço para passar alimento ali é minúsculo. E tem uma outra coisa que o Vargas do Lago aqui não diz, mas eles não conseguem nunca levar alimento para a própria boca, porque o braço deles não dobra. Então, vocês imaginam, é uma coisa aflitiva, eles conseguem alcançar nada e trazer para a boca. E não passa na mente deles um alimentar o outro, né? Porque isso seria transcender a carência, né? Se eles pegassem alimento e dessem na boca do outro, estava tudo resolvido. Quer dizer, não estava tudo resolvido, porque a garganta ainda não passa nada, mas uma parte estava resolvida, né? Um daria alimento na boca do outro, mas não acontece isso. Então, eles nunca conseguem saciar. Também se diz que, se a gente leu lá o Patro Rinpoche explicando os reinos, é tudo uma... Nossa, a gente sai deprimida, né? A gente lê aquilo... Porque, além de tudo, tudo que eles levam para a boca arde, queima, dói, né? Então, aquilo que parece ser muito delicioso, a hora que eles colocam na boca, aquilo se transforma em ácido, assim, dói, queima todo, né? Então, é uma carência insaciável, essa experiência do reino dos pretas. Pero, de novo, né? Onde é que está esse reino aí? Né? Quem que são seus pais? Onde estão os pais dos seres famintinhos? Os serzinhos famintinhos, eles nascem pequenininhos e crescem que jeito, né? Porque eles nunca conseguem se alimentar, né? Então, examinem em que direções, em que lugares eles morariam. Porque é tudo hipotético, né? Se eles realmente existissem, em que lugares que eles morariam, né? Então, se vocês investigarem cuidadosamente todos os reinos das 6 classes de seres sencientes, desde os infernos até os devas, do reino da não forma, o reino dos deuses mais sutis, chegarão à conclusão definitiva de que eles são meros sonhos. Passando pelo nosso reino, né, pessoal? Porque, assim, todos os reinos das 6 classes, as 6 classes incluem nós, e os animais que a gente vê também, né? Todos esses fenômenos dos 6 reinos são aparências ilusórias de suas próprias mentes, que não são estabelecidas como realmente existentes. E assim colapsarão a falsa caverna de fixação, a existência autônoma dos lugares ou dos reinos da existência. Olá, só é hora de meditar, encontre uma postura confortável, acabou esse dia aqui, né? E eu não me liguei que acabaríamos hoje esse estudo. Eu vou ter que agora buscar o próximo vídeo. Que horas que são agora? 7 horas, né? Ainda dá tempo. Me deem um instante que eu vou procurar a próxima... Seria o vídeo 11.
Foi o Walter que traduziu e transcreveu. Delícia. Então, vamos lá. Já achei aqui. Então, Lama fez uma palhaçadinha básica no começo do texto. Ele falou que, bom, aqui era o último período, assim, né? Então, a gente tinha um monte de coisa ainda para ler, para passar e tudo mais, e estava acabando o tempo, né? Na segunda, deixa eu ver, segunda-feira, era na segunda-feira do retiro aqui. Eu não lembro se é o último texto, na verdade. Mas, enfim, boa tarde, boa noite, blá, blá, blá. A Jane parece que está mais refrescada, que bom, porque ela vai trabalhar bastante e tudo mais. Aí vem, olá, Sol, bem-vindo à nossa última, a nossa última tarde, né? Ou noitinha, assim. E vamos voltar imediatamente ao texto. Eu gostaria de ler apenas a última frase que já cobrimos para esclarecê-la um pouco mais, e é aqui que Vagina Nascido do Lago afirma. Se vocês investigarem cuidadosamente todos os reinos das 6 classes de seres sencientes, claro que inclui os humanos, chegarão à conclusão definitiva de que eles são meros sonhos, aparências ilusórias de suas próprias mentes, que não são estabelecidas como realmente existentes, e assim colapsarão a falsa caverna da fixação existência autônoma dos lugares, né? E aí, então, quando vimos no contexto budista, isso não apenas no Dzogchen, né, como eu mencionei, Shantideva fez comentários levantou esses pontos que são muito semelhantes, né? Então, por exemplo, esse reino do inferno, o reino dos pretas, o dos deuses, eles realmente não existem em lugar nenhum. Eles não estão lá fora em algum lugar. Cada um desses reinos surge da nossa própria consciência substrato, que é catalisada pela agitação da energia kármica. Lembre-se disso. O substrato, a agitação da energia kármica, a nossa própria energia kármica, nossas propensões, esses são agitados, aí a consciência substrato se manifesta. A consciência mental aflitiva se manifesta. O ego agarrando ao eu sou, a reificação do eu, então ocorre atividade mental sutil e grosseira, e os budistas dizem que todos os fenômenos são precedidos pela atividade mental, surgem da atividade mental e consistem na atividade mental. Então, esse tema aqui remonta ao Cânone Pali, é a primeira afirmação do Buda no Dharmapada. Primeira afirmação dos ensinamentos do Buda originais, na tradição Pali, né? Então, não existe nada concretamente lá fora, independente da nossa mente, da nossa experiência, né? Se a gente olhar para a nossa experiência como seres humanos, a gente pode falar, como assim? Está aqui a mesa, está aqui o computador. Como é que não existe computador? Como é que não existe mesa? Né? Mas como é que existiria computador e existiria mesa sem a gente estar observando, experienciando e dizendo computador, mesa, né? É esse o ponto. Não é que não existe, a gente nem sabe o que existe. Aliás, eu já acho que mais uma vez eu mandei o link do vídeo do Donald Hoffman, né? Para vocês verem, e ele fala isso, né? A gente não sabe como é que é a realidade lá fora, realmente, né? A gente só experiencia, se é que tem alguma coisa lá fora, né? A gente só experiencia por meio dos nossos sentidos físicos da nossa mente, né? Fora isso, a gente não sabe o que realmente tem lá fora. Então, se a gente ficar pensando, mas como é que será que é a realidade lá fora? Se a experiência de mesa é a experiência de computador, a experiência de tudo que eu vejo, de tudo que eu penso, é só experiência, o que é realmente que está lá fora? Porque parece que tem alguma coisa lá fora. Mas a gente nunca vai saber, porque a gente não tem um sentido físico que experiencia alguma coisa diferente do que a gente já está experienciando, não é? Então, a gente não vai saber. O que importa é que é a experiência, é o que a gente tem, né? Que é trazido pelos sentidos físicos. Esse é o ponto, né? E é assim que vai ser em qualquer um dos reinos que a gente tiver a experiência de estar vivendo, né? Então, é melhor a gente tentar compreender isso nesta nossa existência, né? Que nós temos agora, assim, porque vai ser igual sempre, né? Vai ser sempre o mesmo ponto que a gente vai enfrentar. Bom,
Agora, se alguém nasce no reino do inferno, como descrito aqui no parágrafo anterior, então, claramente, todos os chamados trabalhadores do inferno, aqueles seres que estão torturando outras pessoas no inferno, eles são criações completas da sua própria... Acho que o Walter não entendeu, talvez da sua própria mente. Eu poderia dizer... Ou não, talvez o Lama tenha dado uma parada para pensar mesmo. Eles são criações completas da sua própria, eu poderia dizer, imaginação. Ou eles estão simplesmente emergindo do seu próprio substrato, eles não são seres sencientes. Mas seria possível, se você nasceu no reino do inferno, que está emergindo do seu substrato, no reino do inferno que está emergindo do seu substrato, seria possível que nesse reino do inferno que você está experienciando, você possa encontrar outros seres sencientes que tiveram uma vida anterior e nasceram nesse reino do inferno que você agora está compartilhando em comum com eles? Pergunta. Resposta é sim. Claro, como a gente aqui, né? A gente também. Teve renascimentos anteriores e nosso karma nos levou para cá, né? Aliás, nos trouxe para cá. Deixa eu aumentar aqui. Então, tem outras pessoas lá nos infernos que estão tendo a mesma experiência que a gente? Estão compartilhando aquela experiência? Com certeza, sim. Agora, sabe uma coisa que eu nunca perguntei para o Lama, que agora me ocorreu? Será que esses seres que estão lá também torturando os outros, será que eles também não estão vivendo essa experiência lá, como a gente está, só que numa outra posição? Tipo, nós aqui, né? A gente, às vezes, aqui no Reino dos Humanos, a gente tem uma experiência de vítima. E outras pessoas têm a experiência de torturadores, não é? Será que nos infernos não é assim também? Eu nunca perguntei isso pro Lama, mas agora me ocorreu. Porque tem essa experiência de seres dos infernos que estão nos torturando, né? A gente está na experiência de torturado. Mas e o torturador? Será que também não é uma experiência de um ser que renasceu naquele reino? Compartilhando da mesma experiência que a gente? O pior é que agora só quando o Lama sair do retiro que a gente vai poder perguntar para ele. Não, mentira, ele ainda não está no retiro. Então alguém pergunta para a Lama de Tsering. Alguém pode perguntar para a Lama de Tsering também, verdade. Aliás, depois eu tenho que falar com vocês que domingo que vem a gente não vai ter o nosso estudo, porém, eu, assim, num lampejo de loucura, aceitei fazer uma tradução simultânea do ensinamento do Lama Long Wallace, que para mim é realmente tortura, porque é tão difícil fazer tradução simultânea do Lama, mas eu prometi que eu vou tentar, Então, depois eu vou passar o link para todo mundo. Ele vai dar uma palestra às 3h da tarde, no domingo que vem, sobre ecocrise, segundo as 4 nobres verdades. Ele vai falar sobre a crise climática e as 4 nobres verdades. E eu vou tentar ali fazer o que puder para traduzir simultaneamente o Lama, que é uma tarefa insana, mas eu não sei como é que foi possível que a Jude lá da Nova Zelândia, lá da Austrália, me convenceu. Mas tudo bem, a gente vai fazer. Vai ter tradução para o espanhol. Se eu enlouquecer muito, se não conseguir, vocês passam para o espanhol, tentam entender no espanhol. Né? E russo, que acho que não ajuda muito, né? Mas vamos fazer o que for possível. Mas, de qualquer jeito, eu acho que eu vou estar morta depois desse negócio, depois dessa maratona de tradução simultânea do Lama. Então, nosso encontro, vamos combinar assim, nosso encontro, em vez de ser às 6, vai ser às 3. E a gente vai ouvir o Lama, beleza? Então tá, já contei. Então, mas os karmas, eles realmente não nos impulsionaram para um reino do inferno como se ele já estivesse lá, porque não estava. Mas os karmas causaram o surgimento do seu reino dos infernos, no qual você está no centro, exatamente da mesma forma que nós agora. Como o Lama fala, né? Cada um de nós está no centro da nossa própria mandala, né? E tudo que se manifesta para nós, se manifesta de acordo com o nosso karma, com o karma que a gente carrega para aquilo, né? Ana, você acha que adianta pedir para o Lama falar devagar? Não adianta. Ele tem intenção de falar devagar. Eu estava até pensando, eu vou brincar com ele, né? A gente vai fazer um teste de som antes, e vai falar assim, Lama, por favor, sustente-me em sua compaixão, né? Eu vou falar para ele, hold me in your compassion. Mas ele tenta. Dali 2 minutos, ele para e sai o tradutor, tudo correndo atrás dele. É assim, eu sei como ele é. Bom, e quando ele fala desse tema da ciência, né? Assim, Ixi, aí é que ele corre.
Eu honestamente não sei como vai ser. Se ficar muito, muito ruim, depois a gente estuda o vídeo original devagarzinho, vai parando e traduzindo, parando e traduzindo. Vamos ver o que vai sair. Vamos ver. Ou então a gente transcreve, traduz, sei lá, a gente faz alguma outra coisa. Mas eu vou tentar, né? Bueno, e acho que ele também vai tentar. Vamos ver. Então é assim, né? Não é que o nosso karma nos manda para algum lugar que está já pronto ali para nos receber, né? Surge, como surge na nossa vida hoje, né? Uma experiência de raiva. Como é que é uma experiência de raiva? A gente pode surgir dentro de uma bolha de raiva e depois a gente pode nem se reconhecer. Como é que eu pude fazer aquilo? Tem pessoas todas as pessoas que matam, por exemplo, no impulso de matar, todas não, mas muitas falam assim, nossa, como é que eu pude fazer aquilo? Né? Num instante de ódio, de raiva, elas mataram outro, né? E isso é a mesma coisa que renascer no reino dos infernos, né? Mas então, quando esse karma se exaurir, você morrerá daquele reino do inferno, e o inferno no qual você estava no centro desaparece, se dissolve de volta no substrato. Mas havia outros seres lá naquele reino dos infernos. Então, mesmo que o reino do inferno para o qual você estava no centro desapareça, eles ainda estão lá e dirão, você se foi. Então, no outro reino, digamos que o Jack, que o karma dele está exaurido, então o reino do inferno que ele estava experienciando desaparece. Mas então tem a Mary, e ela ainda está lá. Então, como é que isso pode acontecer? Muito simples, existe um karma compartilhado. E quando se esgota todo o karma daqueles múltiplos seres do reino dos infernos, quando para cada um deles seu karma se esgota, aquele reino dos infernos em particular, que eles estavam ocupando, se dissolve em suas respectivas consciências substrato. Então é assim que surgem os reinos, não tem nada absolutamente concreto ali. Que é uma boa notícia, né? É mais difícil consertar. É porque assim, né? A gente pensa assim, putz, se precisasse consertar, né, todos os reinos, mas bastaria a gente atingir iluminação, né? É mais fácil do que consertar todos os reinos, imagina. Melhor a gente partir o Sukhavati e bater iluminação. Então, é verdade que você nasceu no reino dos animais, tendemos a pensar, bem, o reino do inferno deve provavelmente apenas surgir na minha consciência como um sonho ruim, e o reino dos devas são como sonhos realmente bons, mas os animais são reais. Eles evoluem com o tempo, os seres humanos são reais. É fácil reificar o que nós podemos ver com nossos olhos, mas na verdade não existe o reino dos animais, o reino humano. Eles não são mais reais do que o reino dos infernos, do que o reino dos pretas, do que o reino dos asuras, do que o reino dos devas. Então, quando você nasce como um animal, mais uma vez você está no centro daquele reino dos animais que emerge da sua consciência, substrato, né? Mas, novamente, há muito karma coletivo. Então, você tem muitos animais ao seu redor, pode ser uma abelha e uma colmeia, você está no centro da sua colmeia, mas todas as outras abelhas e aquela colmeia também estão, elas, cada um nos seus respectivos centros, né? Quando você morre, você desaparece, mas as outras ainda estão lá, como nos reinos dos humanos, né? Não é porque esse reino dos humanos aqui é nosso, né, de cada um aqui, está na nossa consciência substrato, que quando a gente morrer, vai morrer todo mundo junto com a gente, né? Lógico que não. Cada um continua vivendo lá até o seu respectivo karma se esgotar, né? Quando você morre, você desaparece, mas as outras pessoas ainda estão lá, né? As outras abelhas, nesse caso. Mas não existe colmeia independente de todas as abelhas, porque cada mundo surge em relação à mente de um ou mais seres sencientes. Que maluco isso, né? Mas assim, a visão budista. Deixa eu só ver aqui. Nós vamos ler mais esse parágrafo aqui mais comprido, que ainda é uma explicação, depois a gente vai parar. E agora aqui estamos nós, no reino humano, e claro que cada um de nós, se um de nós morre, os outros ficam, né? E se um outro morre, nós ficamos, obviamente. Mas lembre-se de que não é obviamente verdade que todas as aparências das pessoas ao nosso redor, sem falar do ambiente, dos animais, assim por diante, que todas as aparências das pessoas que nós experienciamos surgem no nosso próprio substrato. Não em um substrato compartilhado, mas no nosso próprio substrato. Não é um inconsciente coletivo. O substrato está na consciência individual. E para quem é aluno do Lama Santen, vai entender o que eu vou falar. O Lama Santen fala que o substrato é coletivo, né?
Da forma que o Lama Wallace explica, não. Tem muitas intersecções, né? Mas não, cada um... Porque é claro, assim, que o substrato só pode ser uma experiência individual, porque o substrato é o depósito das nossas marcas kármicas. Infinitas delas são compartilhadas, infinitas não são. E não são idênticas, né? Então, nesse sentido, as marcas que eu trago, eu, Jeane, são diferentes do que qualquer uma pessoa daqui, qualquer um, né? Nesse sentido é individual, né? Muitas coisas são compartilhadas, né? Por isso que a gente está aqui, juntas, nós aqui, estudando o Retiro do Lama Wallace, né? Porque a gente compartilha esse karma, bom, nesse caso, né? Bom, então, tudo que vemos um no outro e depois nos conhecemos, sabemos que essa pessoa é muito gentil, é muito impaciente, é muito generosa, assim por diante. Tudo que sabemos sobre as mentes dos outros, tudo que pensamos, sabemos... Tudo que nós sabemos sobre... Ou nós pensamos saber, né, talvez. Pensamos saber sobre suas mentes... Tudo isso surge também no nosso próprio fluxo mental, no nosso próprio substrato. Então, não estamos simplesmente percebendo as outras pessoas como elas são, por si sós, né? Ou em si mesmas, talvez por si sós. Talvez nem precise disso, porque isso aqui é um tipo de construção que é muito no inglês, né? Muito para reforçar. Então, nós não estamos simplesmente percebendo as outras pessoas como elas são. Nós estamos percebendo as outras pessoas em relação a nós, né? As aparências delas surgem na dependência das nossas faculdades sensoriais, das nossas impressões delas. Que tipo de pessoa é essa? Nós a pintamos com a paleta da nossa própria experiência dessa pessoa. Óbvio, né? A gente está usando os nossos filtros para enxergar o outro. Por mais que a gente ache que conhece o outro profundamente, eu tenho certeza que a Ana fala, não, eu conheço o Paulo perfeitamente. O Paulo fala, não, eu conheço a Ana com a palma na minha mão. Mas cada um deles está olhando para o outro com os próprios olhos. E dentro dos próprios olhos estão os próprios karmas, né? Então, são as paletas, a nossa própria paleta de cores, assim, que a gente pinta o outro, né? Então, nós estamos percebendo-as em relação a nós, e as aparências delas surgem na dependência das nossas faculdades, sentidos e das nossas impressões dela. Que tipo de pessoa ela é? Nós a pintamos com a paleta das nossas próprias experiências dessa pessoa. Nós vemos as pessoas sendo fundamentalmente como nós. Você não consegue perceber ou aprender uma pessoa que tenha mais maldade do que você, e ainda assim conhecer essa pessoa. A gente não alcança, para o bem e para o mal. Você as verá apenas dentro da sua gama de percepção do mal, né? Tem coisa que é difícil imaginar. E a gente não consegue conceber, né? Se essa pessoa for muito pior que você não vai entender. Você não vai perceber isso. Porque você não consegue enxergar, não faz parte da sua paleta de cores, aquela cor, né? E da mesma forma, aqui vem uma coisa super bonita que o Lama costuma falar, da mesma forma, se você perceber uma pessoa incrivelmente virtuosa, de alta realização, você também não vai perceber isso, porque você não tem essas cores na sua paleta. Você não tem essas cores na sua paleta. Então, é tudo relativo, e quando você morre, todas as pessoas na sua mandala, à medida que elas surgem para você, vão desaparecer no seu substrato. Mas elas não vão desaparecer, é claro, porque vocês estão no centro das mandalas delas, né? E você simplesmente desaparecerá da mandala delas quando você morrer. Aqui o Lama não falou isso, mas eu vou comentar com vocês. Essa questão aqui, né, de que você... Quando a gente percebe, por exemplo, né, quando a gente vê o Dalai Lama, né? O Lama Wallace, ele fala assim, o Dalai Lama é o melhor de mim mesmo, ele fala, né? É a cor mais bonita, a cor mais maravilhosa que ele tem na paleta dele, né? Mas ainda assim, quando ele vê o Dalai Lama, ele vê isso, né? O Dalai Lama é o que de melhor eu consigo enxergar, né? Mas ainda assim ele entende, eu não consigo ver a Avalokitesvara ali, porque não tem essa mesma realização, né? O Lama fala, né? Não estou afirmando isso, não. Eu discordo, inclusive, né? Discordo dessa autodeclaração do Lama Wallace. Mas seria isso, né? A gente não consegue enxergar o outro na perfeição dele, né? A gente não consegue enxergar o Dalai Lama como uma Avalokitesvara de 1000 braços. A Kandrolá disse que viu o Dalai Lama, a primeira vez que ela viu o Dalai Lama, ela enxergou
o Avalokitesvara de 1000 braços, né? Mas a gente vê o que a gente tem de melhor na nossa própria paleta de cores, né? Então, o Lama fala isso, que o Dalai Lama é o melhor dele. É o melhor de mim, ele fala, né? Que é isso que eu enxergo de melhor, o ser humano de mais perfeição que ele conhece, né? Então, mas esses reinos, esses seres, eles surgem nas nossas mandalas, né? De acordo com a nossa percepção deles. Mas quando a gente morrer, a nossa mandala morre com a gente, né? E a gente desaparece da mandala do outro, né? Nenhum desses reinos é mais real do que qualquer outro. E claro, o centro da mandala de cada pessoa é vazio de natureza inerente também, óbvio, né? Se o eu não existe, esse centro é vazio também, né? Você procura esse ser senciente, mas não consegue encontrá-lo. Ele também é uma exibição ilusória. Não somos, na realidade, um ser senciente. Nunca houve um momento em que nos tornamos seres sencientes. E esse ser senciente que pensamos ser não está localizado em nenhum lugar. E esse ser senciente que você pensa que é, não irá realmente a lugar algum quando você morrer. Isso é um fato. É aqui que nós vamos parar, chuchus. Por hoje. Então, quando o Lama fala sobre a prática de estabelecimento em estado natural, né, de repousar, deixar a mente conceitual descansar, né, se soltar dos conteúdos da mente conceitual. Ele fala assim, a gente precisa parar de ativar a mente de um ser senciente, né? Porque enquanto a gente estivesse se colocando, né, afirmando que nós somos um ser senciente, nós vamos continuar tendo a experiência de um ser senciente, né? E daí o Vajrayana fala assim, vocês comecem a afirmar que vocês são Budas, porque é isso que vocês, no fim, é isso que vocês são, né? E se a gente começar a afirmar para nós mesmos, né, e ter afirmar essa identidade nossa como Budas que somos, a nossa mandala vai ser outra, né? O Norman Fischer, quando ele fez aquele encontro com o lugar, ele falou uma coisa super bonita, ele falou que os bodhisattvas, eles enxergam outra coisa, né? Eles não têm os mesmos... É como se eles tivessem órgãos sensoriais diferentes. Não tem, mas é como se eles tivessem órgãos sensoriais diferentes, né? E daí eles percebem um outro mundo. Eles percebem outros seres, né? Eles não percebem as coisas do jeito que a gente percebe, né? É como... O Norman Fischer fala isso para a gente entender, né? É como se eles tivessem órgãos, sentidos diferentes dos nossos. E daí eles enxergam uma outra coisa. Mas não é verdade, né? É só uma forma sutil isso, né? Que acontece com os bodhisattvas, né? Imagina os Budas, então. Como é que deve ser a experiência de um Buda, né? Bom, amores, então paramos por aqui. E daí, semana que vem, não se esqueçam que nosso encontro é às 3 horas, muito especial, com Lama Lumos no Zoom. Então, deixa eu compartilhar agora as preces. A Jetsuma também falava isso, né? Que a gente precisaria... Eu já contei 200 vezes, mas eu vou contar de novo. Lá em Recife, quando ela estava dando um retiro sobre Vajrayana, explicando Vajrayana, que ele está disponível na internet. Eu vou achar esse link para mandar para vocês de novo. Onde é que eu vou escrever isso? Tentar achar esse link da Jetsuma Tenzin me explicando o Vajrayana. Porque ela fala assim, vocês podem achar quando a Eileen, né, que era assistente dela na época, quando a Eileen faz uma prática de Tara, vocês podem pensar assim, essa aí é a Eileen fingindo que é Tara, né, na prática ali, de visualização. Tara, não sei que cor, não sei que o braço, não sei que, não. Mas na verdade, ela é Tara, fingindo que é a Eileen, né? Essa que é a realidade, né? Imagina como seria se a gente incorporasse de verdade essa realidade, né? Essa proposta, amores, eu não estou falando hipoteticamente, assim. Como é que seria se a gente realmente fundisse a nossa mente, corpo, fala e mente, com a corpo, fala e mente de Guru Rinpoche? É isso que a gente faz toda vez que a gente recebe as 4 iniciações. Só que aí a gente termina com as 4 iniciações e a gente volta a ser quem a gente era, né?
esses seres pobres, seres sencientes, que precisam ralar para atingir a iluminação. Deixa eu escrever aqui. De Suma Tenzin Palmo, Recife. Vou mandar o link para vocês assistirem. Aquela linda falando também. Bueno, então vamos fazer as preces de dedication. Será que eu deixei alguém quer falar alguma coisa? Porque, será que eu mutei todo mundo? Vocês não falaram nada. Não, vocês podem falar. Eu falei sozinha o tempo todo, desculpem. Engatei uma primeira aqui e fui. Fala, Nia. Eu fico pensando assim, por exemplo, no reino animal, que em algum dia que eu fui, vamos dizer, no caso das abelhas, como uma abelha pode passar para o reino humano? Eu não sou uma abelha, ela não raciocina, ela faz aquilo que é o instinto dela. Por exemplo, um cachorro, até eu vejo, por exemplo, eu tive uma cadela maravilhosa, que ela era quase uma pessoa, entendeu? Aí você pode ver que eu rezo sempre para ela, então, que ela poderia passar né, pelas qualidades que ela teve no reino dos humanos. Mas uma abelha, outro que só segue os instintos, como seria isso, né? Passar para o reino dos É que ela humanos? não passa para o reino dos humanos, Aninha. Naquela existência dela como abelha, imagina assim, ó, você tem um armazém lotado de karmas. Lotado, né, de karmas. Naquela existência que ela foi abelha, os karmas que levaram esse ser a ter um renascimento como abelha, fizeram com que ela tivesse um renascimento como abelha. Olha que aqueles karmas esgotaram, perderam energia e se dissolveram de novo. Tem uma porrada de outras combinações que são possíveis ali. De outros karmas positivos, de méritos que ela gerou numa outra vida. Ou eventualmente como abelha também, como não? Pode ser que tenha uma abelha bodhisattva, a gente não sabe. Pode ser que tenha uma abelha lá virtuosa. Não tem isso no reino dos animais? A gente vê isso. Animais, né, tendo atos virtuosos, assim, amamentando filhotes de outras raças, enfim, né? Tem muitas manifestações, assim, virtuosas dos animais, né? Mas em infinitas outras vidas também, tá um monte de coisa acumulada ali. A gente não sabe que tipo de karma que vai encontrar condições favoráveis no momento do próximo renascimento para brotar de novo. Então, não tem essa ideia de evolução, sabe, linear, assim. Aí um animal que fez coisas boas, então continuou sendo um animal, mas ela fez coisas melhores, aí virou um ser humano. Não tem isso. Dissolve aquele karma todo. Outro se configura e surge uma outra existência, num outro reino, pode ser até dos deuses. Né? Depois a criatura tem lá, o ser tem um renascimento do reino dos deuses, e daí quando ele morre, ele fica tão furioso de perder tudo aquilo que ele tinha, que ele vai direto para o reino dos infernos, assim. Outros karmas se agitam, como diz o Lama, né? Outras energias kármicas se agitam. É assim, é meio... Não é uma coisa aleatória, né? Mas não é essa ordem linear que a gente imagina, sabe? Tá certo. Tem uma ordem X, né? Que a gente não sabe qual é. Mas o fato é que quando os karmas, eles encontram, os karmas primários, que são essas sementes kármicas, ou essas propensões que a gente carrega com a gente, quando elas caem em solo fértil, elas brotam. E aí surgem as diferentes formas de existência, né? O Buda foi tudo isso, é que a Cris está falando. Nos contos dos Atakas do Buda foi tudo isso, animal, mundo dos deuses, infernos, foi tudo. E assim, reino dos infernos, reino dos deuses, reino dos animais, não tem uma ascensão, assim. Não é assim que funciona a coisa. Né? Obrigada. Muito circunstancial também, né? Então vamos lá, fofuras. Vamos dedicar os nossos méritos. Por esta acumulação de méritos possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano sansara, possa eu liberar os seres. Sonam di tanchesi pani tonene pedranam panjeshin que garanti balon trupai se pechole droa droa show. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso,
Que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de eons. Garirawe Korijin Kamsu Pandandewa Malu Joene Cherezi Guantenzin Jatsue Jape Kauje Badu Tenjuchi Garirawe Korijin Kamsu Pandandewa Malu Joene Cherezi Guantenzin Jatsue Jape Kauje Badu Tenjuchi. Pede longa vida ao lama em português. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa, o sustentáculo desses ensinamentos de essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro. Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor compassível Avalokiteshvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá sem qualquer outro nascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Vabodhanaye Soha. A grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trasondeusen, possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lo chosun rin lo che zanlin sasun chapa pedro de chosun nawada midral do sungelesho. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewadinir Duda Korgan Lama Drubgir Nidro Achikamalupa Dei Salagopar Show. Muito bem, amorzinhos. Boa semana para vocês. Sem Boa copa semana, obrigada. Vamos rezar para a Argentina, para os Vovó, irmãos. vovó Florinda, Boa Sandra. Tchau. Beijo, Boa amores. noite, pessoal. Viva a vovó Obrigada. Florinda. Beijo. Tchau. Um beijo, Flori. Beijo, Parabéns. queridas. Obrigada. Parabéns, Flori.